A maior recompensa. Uma das coisas que mais assusta as pessoas é a tal da morte, não é verdade? Quem é que não fica assustado com esse assunto? E não é só com a nossa morte que nos preocupamos. Ficamos preocupados com a morte de nossos familiares e também de nossos amigos. Fazemos de tudo para poder manter a vida de quem quer que seja, pois a vida é o nosso bem mais precioso. Mas será que essa vida acaba aqui? Será que vamos continuar a viver depois que morrermos? Terá mesmo a vida eterna? Nós vamos ressuscitar? Como será a nossa vida depois da morte? São muitas perguntas, eu sei disso. E eu quero te dizer uma coisa, foi por causa dessas perguntas assim que eu aprendi muitas coisas na palavra de Deus. Quando perguntamos ao Senhor, Ele nos responde. Se é uma dúvida sincera, o Espírito Santo tem o prazer de nos ensinar e nos revelar a sua verdade. Hoje em nossa devocional, eu quero falar um pouquinho de pessoas que, na época de Jesus, não acreditavam na ressurreição dos mortos, não acreditavam na vida eterna, serviam a Deus somente por essa vida aqui. Fique conosco, Deus vai falar ao seu coração e te trazer a esperança nessa maior recompensa que é a vida eterna. Muito bom dia para você, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Deus os abençoe nesse dia tão maravilhoso. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A devocional de hoje terá o tema do seguinte: a maior recompensa. O texto bíblico que vamos ler está registrado em Lucas capítulo 20, versículos 34 a 38. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na vida que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão e nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Irmãos e irmãs, no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, podemos ver Jesus debatendo com os religiosos do judaísmo daquela época. Eram homens que andavam no templo, lendo, estudando e pensando estar servindo a Deus. Só que eles queriam muito mais, era status e os benefícios desta vida do que eles queriam muito mais isso do que servirem a Deus e a seus irmãos. No início do capítulo, eles confrontaram a Jesus sobre com que autoridade Jesus ensinava e fazia tudo aquilo que estava fazendo. Jesus nem mesmo respondeu essa pergunta a eles. Depois, o Senhor Jesus contou-lhes uma parábola que mostrava o quanto os filhos do Senhor o desprezaram, matando seus profetas e filhos e até o Filho de Deus. E o Senhor então escolheu outros filhos que iriam abrir seu coração para o receber. Mas ao final do capítulo, o Senhor Jesus disse que ele era muito mais do que o título que tinham dado a ele de filho de Davi. Isso era simbólico para representar a sua família, porque o próprio Davi, em seus escritos, chamou Jesus de Senhor. Então, não teria condições de Cristo ser filho de Davi, pois esse mesmo o chamou de Senhor. Mas no meio desses assuntos, apareceram alguns saduceus. Eles eram religiosos do judaísmo e não acreditavam na ressurreição dos mortos. Montaram uma ilustração para ver se Jesus legitimava as ideias que eles tinham contrárias à ressurreição dos mortos e da vida eterna. Disseram que havia uma mulher que ficou viúva de 7 irmãos sem ter filhos e perguntaram a Jesus com quem ela iria ficar na ressurreição, pois havia se casado aqui com 7 homens. Jesus então respondeu para eles
os versículos que lemos no início da devocional. Jesus disse que na vida que há de vir, ou seja, na eternidade, depois da ressurreição, nós seremos como os anjos, seremos filhos de Deus e ninguém ficará arrumando casamentos. Esse não será o nosso foco será adorar e servir ao nosso Deus por toda a eternidade. Jesus ainda disse para eles que o nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Aleluia! A Bíblia, em outros versículos, confirmam esse ensino de Jesus. Ele disse ser a ressurreição e a vida. Quem crer em Jesus, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra, essa é a verdade contida na Bíblia. E essa questão é a nossa maior esperança, irmãos. É a nossa maior expectativa. Será a nossa maior recompensa, a vida eterna ao lado do nosso Deus, com descanso, sem lágrimas, sem dor, sem fome, sem guerras, sem morte, sem enfermidades, somente a presença do Senhor preenchendo tudo o que realmente precisamos. Crendo na ressurreição e na vida eterna, não vamos viver aqui com medo da morte, mas vamos viver aqui com a esperança da vida eterna, com a expectativa da vida eterna. E um dia chegaremos diante dele e falaremos: valeu a pena te servir e te honrar, meu Deus. Valeu a pena perder a vida na terra para ganhar a vida eterna contigo. Espero em Deus que você tenha essa fé e que o Espírito Santo abra o seu entendimento para ver, para enxergar essa verdade, em nome de Jesus, que nós temos uma maior recompensa nos esperando. Amém? Vamos orar e logo depois vamos colocar as nossas petições diante da presença de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã de estudo da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela vida eterna, meu Pai. Deus, a vida eterna será muito melhor do que essa vida aqui, Pai. Não haverá choro, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá enfermidades, nem guerras, nem brigas, meu Pai, mas haverá sim o Senhor preenchendo tudo em todos aqueles que são chamados os Teus filhos. Obrigado, porque aprendemos aqui nessa manhã que o Senhor é um Deus de vivos e não é um Deus de mortos. Oh Deus, aquele que crê no Senhor, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra, esse é o ensinamento do Senhor. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a enxergarem a verdade, que há sim uma vida eterna. Muitos dizem que a vida acaba aqui, mas meu Pai, isso não é verdade. Existe uma vida eterna e o Senhor provou isso, ressuscitando mortos, e o Senhor mesmo ressuscitou para nos dar, Deus, a alegria de crermos e confiarmos na ressurreição e na vida eterna, meu Pai. Essa será a nossa maior recompensa. É o título que demos dessa devocional. Muitos podem estar pensando que estão perdendo aqui, estão deixando de pecar, estão perdendo dinheiro, tendo prejuízo, perdendo as discussões, mas, meu Pai, tudo que perdermos aqui é para honrar e glorificar o Teu santo nome. Nós vamos ganhar a maior recompensa, que a gente viva nessa expectativa, não venhamos a viver aqui com medo da morte, mas sim com a certeza da vida eterna. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, Pai. E queremos agora orar uns pelos outros. Abençoado seja o dia do meu irmão e da minha irmã. Eu oro e ponho em Tuas mãos a vida daqueles que estão em dificuldades, passando lutas e batalhas. Causas impossíveis estão na porta, estão diante da vida do Teu filho. Mas o Senhor é Deus para restaurar a história, para, ó Deus, dar uma continuidade a essa vida que está tão perturbada, em nome de Jesus. Repreenda todo desespero, seja, Senhor, uma angústia, um sentimento, Deus, da alma, a depressão, a opressão, seja, Senhor, um sentimento maligno, quem sabe que Satanás está tentando colocar no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, repreende a vingança, a ira, o ódio, a raiva, em nome de Jesus, Pai.
Traz paz, traz força e traz a graça do Senhor sobre cada casa, sobre cada família. Todas as dificuldades nós colocamos em suas mãos. Abençoe os nossos irmãos que estão adoentados, que estão precisando de uma palavra. Deus, que eles possam ouvir e serem alimentados com essa devocional e muitas outras palavras que irão ouvir durante esse dia. Aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Ti, principalmente a nossa fé na vida eterna, sabedores que a vida não termina aqui, mas tem um propósito e tem uma recompensa muito maior nos esperando na eternidade. Assim nós oramos, Pai, pedimos a Tua bênção aos casais, às famílias, aos idosos, às crianças, aos jovens, aos trabalhadores da obra do Senhor, ó Deus, aos empresários, aos profissionais liberais, a todos que trabalham, meu Pai, os ambulantes, os autônomos, gente que está suando a camisa para ganhar o seu pão. Que a bênção do Senhor seja sobre eles. Oramos pelos pastores, pelos missionários, mundo afora. Ó Deus, aqueles que estão em solidão, que o Senhor possa ajudar. Os que estão em qualquer dificuldade, seja no hospital, seja no seu trabalho ou na sua casa, que a graça do Senhor venha sobre todos nós, Pai, hoje e sempre. O nosso dia seja um dia muito abençoado, Pai. Teus planos, teus propósitos venham ser todos concretizados em nossa vida. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para entendermos e sabermos a sua verdade. É a nossa oração nesta manhã, te agradecendo por tudo desde já, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, meus irmãos. Olha que bênção, que palavra, né? Que bálsamo do Senhor para as nossas vidas. Eu convido você a se inscrever nos nossos canais, a ajudar a rede social para que essa palavra seja mais divulgada, tá bom? E que você compartilhe com seus amigos e irmãos aí pelos grupos de WhatsApp e pelo Instagram, pelo Facebook também. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um lindo e abençoado dia e eu quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus.